Fala pessoal! Finalmente saiu esse edital do CNU. O dedinho da gente quase que cai, né, na quarta-feira, de tanto da F5 atualizando as páginas do MGI. Quase que eu tive aqui um infarto de tanta ansiedade. Mas finalmente os editais foram publicados. De fato, os editais pegaram muita gente de surpresa com essas matérias, com a forma como os blocos foram estruturados, a divisão dos cargos dentro dos blocos. Mas aqui no Direção, muitas aulas nossas já tratavam sobre os temas que estão abordados lá no edital. E hoje, especificamente, nós vamos comentar a respeito do edital do bloco 4, que é o edital da parte de trabalho e saúde do servidor. E esse edital, ele tem um dos cargos mais falados aí do momento, que é o cargo de AFT, de Auditor Fiscal do Trabalho. Mas além desse, também tem outros cargos, outras vagas lá no nosso bloco 4. Então vamos começar a nossa análise vendo quais são as vagas que estarão presentes nesse bloco. Vou jogar o slide na tela para a gente iniciar essa análise. Ao todo, o bloco 4 ele conta com 971 vagas. E nós vamos ter vagas para os cargos de médico, de psicólogo, da parte também de especialista da FUNAI, mais especificamente na especialidade de psicologia. E quais são os cargos em que qualquer área do conhecimento poderá concorrer? Vai ser o cargo de ATPS com 20 vagas, o cargo de EPPGG com 10 vagas e, como eu já comentei com vocês, o cargo de AFT com nada mais, nada menos do que 900 vagas. É vaga pra caramba, viu? Também vamos ter lá, no nosso bloco 4, para o MGI, o cargo de médico e o cargo de psicólogo. Com relação a essa parte das vagas, eu acredito que a maioria de vocês já tenha dado uma olhada e eu separei aqui os pontos mais importantes para a gente tratar a respeito do edital. Porém, eu já quero fazer uma ressalva. Eu recomendo que vocês façam a leitura do edital completa, tá? O mínimo que a gente espera do concurseiro é que vocês leiam o edital completinho. Essa análise aqui é para tirar algumas dúvidas, é para a gente falar dos pontos mais importantes, mas não deixem de dar uma lida em todo o edital. Então, vou voltar aqui para o nosso slide para a gente seguir essa análise. Um ponto que vocês devem ter percebido ou irão perceber quando fizerem a leitura do edital completa, é que alguns cargos e algumas especialidades, eles vão contar com a etapa de titulação, valendo 10% dos pontos, ou 5%, ou sem a etapa de titulação. Então, para a gente dar uma analisada aqui, quando a gente tem a etapa de titulação valendo 10 pontos, até 10 pontos, a nossa parte de conhecimentos gerais vai valer 20 pontos e os conhecimentos específicos 50 pontos e a discursiva 20. E quais são os cargos que estarão nessa situação? É o cargo de especialista da FUNAI e o cargo de EPPGG, o especialista de políticas públicas e gestão governamental. Muita gente fica muito atrelado ao caso do AFT, do salário do AFT, mas eu também queria comentar com vocês, o salário do EPPGG, ele é maravilhoso, tá? Então, voltando aqui para a nossa tela, esses casos aqui é que a titulação vai valer 10% do total de pontos. Nós também temos a situação em que a titulação ela está valendo 5% do total de pontos. Para que cargos? Para o cargo de médico, no caso da AGU, e também para a AGU, para o cargo de psicólogo. E aí, nesses casos, a prova de conhecimentos gerais terá 25 pontos, a prova de conhecimentos específicos 50, a discursiva permanece com 20 pontos e a parte dos títulos ou experiência vão valer 5 pontos. E, por último, nós temos o caso em que não haverá essa etapa de títulos. E o nosso famoso AFT, ele tá nesse caso, tá? Então, para o AFT, por exemplo, a prova objetiva, ela vai ter uma nota máxima
de 25 pontos. Tô falando aqui da nota máxima ponderada, tá? Porque a gente tem a nota máxima de 100 pontos, mas a gente tem também o peso. A prova de conhecimentos específicos, onde temos os nossos eixos temáticos, valerá 55 pontos e a discursiva 20 pontos, assim como nos demais casos. Numa primeira leitura, parece meio confuso, né, esse edital. Mas se vocês pararem com calma para analisar as tabelas, são essas informações que eu vou comentando aqui que são bem importantes. Então, a gente tem essas diferenças aí de pontuação a depender se vai valer ou não a titulação para aquele cargo. E já que a gente falou da discursiva e de que a discursiva valerá 20 pontos, porque ela tem essa questão aqui que eu já comentei, de que vale uma nota máxima de 100, mas com um peso de 0,2. Então, já que a gente falou da prova discursiva, eu vou comentar aqui agora mais especificamente sobre ela. Nesse item do edital, o item 7.1.2.1, ele fala, né, da prova discursiva, e eu destaquei aí porque ele vai falar a respeito de quantas provas discursivas serão corrigidas. Ele diz que o número de provas corrigidas por cargo e especialidade será igual a 9 vezes o número total de vagas imediatas, respeitando-se o limite de, no mínimo, 10 provas discursivas corrigidas por cargo e especialidade demandado. O que é que isso aqui quer dizer? Quer dizer que, se o cargo ele tem 9 vagas imediatas e ele vai corrigir, né, 9 vezes esse número, nós teremos aí pelo menos 81 provas discursivas corrigidas. Aí vocês voltem lá para aquela nossa tabela que fala, que eu falei inicialmente, da quantidade de vagas e façam as suas multiplicações aí para ver quantas discursivas serão corrigidas para cada cargo. Outro ponto importante também, e sobre essa questão da prova discursiva, o edital ele fala que o concurso tem validade de até 1 ano, são 12 meses, prorrogável por igual período. Então, eles vão corrigir muitas discursivas. Eu acredito que tenham grandes chances de mais candidatos serem chamados ao longo desse prazo, sem contar que o MGI ele anunciou a possibilidade também dessas vagas, dessas pessoas que estão aguardando, serem aproveitadas em cargos temporários. E isso enquanto você permanece na fila aguardando para ser chamado naquele cargo efetivo que você está na expectativa. Então, provavelmente por isso que a gente vai ter tanta discursiva corrigida. E aí o outro ponto que eu quero destacar aqui é que o candidato vai ter sua prova discursiva corrigida se pelo menos para um cargo e especialidade a sua classificação nas provas objetivas for de até 9 vezes o número de vagas. Então vamos imaginar um cenário em que você não alcançou, infelizmente, a pontuação para ter a sua discursiva corrigida para o cargo de EFT, mas você alcançou para outro cargo, você alcançou para o cargo de ATPS, para o cargo de EPPGG. O que é que o edital cita? Pelo menos um cargo, tá? Então, você vai ter a sua discursiva corrigida se para pelo menos um cargo e especialidade a sua classificação na objetiva foi até 9 vezes o número de vagas. Além disso, ele também fala, e isso aqui tem gerado muitas dúvidas, ele fala o seguinte: a prova discursiva vai ser de caráter eliminatório e classificatório, é exclusiva para cada bloco, e contém uma questão dissertativa que aborda o conteúdo constante no anexo 4 desse edital. Quando a gente vai lá para o anexo 4, o que é que acontece? A gente vai ter tanto os conhecimentos gerais, que vão se aplicar para todos os blocos, como também os conhecimentos específicos, que são específicos daquele bloco. E aí fica aquela dúvida, mas a discussão vai ser sobre a parte de conhecimentos gerais ou sobre a parte de conhecimentos específicos? É mais provável que seja sobre a parte de conhecimentos específicos. Mas uma dica, um conselho que eu te dou, pratica pelo menos ali umas 2 discursivas da parte dos conhecimentos gerais, tá? Dá uma treinada nesses temas também, para você não ser pego de surpresa. Voltando aqui, agora a gente vai falar, né, da parte, não vou dizer a mais importante, né? Toda a parte da leitura do edital ela é importante, mas é a parte que a gente fica mais ansioso para saber quais são os assuntos que vão ser cobrados. E na parte dos conhecimentos gerais,
o que é que a gente vai ter? Lembrando que conhecimentos gerais aqui são comuns a todos os blocos. Nós vamos ter a parte de políticas públicas, desafios do Estado, de direito e cidadania. Aqui ele vai ver uma parte tanto de direito constitucional, também tem alguns conteúdos de direitos humanos, tá? Ética e integridade. Nesse tópico ele vai falar da parte do código de ética, vai ter alguns conceitos de governança, transparência, governo eletrônico, a lei de acesso à informação, tá? Aqui nós vamos ter diversidade e inclusão na sociedade. Vamos ter também a parte de administração pública federal e a parte de finanças públicas, que é a parte de administração financeira, orçamentária, né? A parte de AFO. E falando agora dos eixos temáticos. Antes que vocês perguntem por que eu coloquei aqui 50/55 pontos, vou voltar aqui para a gente lembrar daquela tabela. Ó, lembrem que a depender da etapa de titulação, se vai ter ou não e quanto que ela vai valer, a prova de conhecimentos específicos, ela vai variar nesse peso. Então, aqui a gente tinha 55, aqui a gente vai ter 50, então tem situações aí um pouquinho diferentes. Mas falando especificamente dos eixos, no eixo temático 1, ele é o eixo de gestão governamental e governança pública. Aqui tem bastante conteúdo de administração geral, da parte de gestão de pessoas, tá? Que é uma disciplina, inclusive, maravilhosa. Eu sou super suspeita para falar, mas e no eixo temático 2, nós vamos ter a parte de políticas públicas. Esse é um eixo bem grande, tá? Então, assim, eu queria já deixar aqui a dica para vocês darem uma atenção ao tópico 7. É um tópico que fala da parte de avaliação de políticas públicas. Deem uma atenção para esse tópico, tá? Essa é uma aposta minha. Eu acredito que esse tópico venha a ser cobrado na prova de vocês. Vamos ter também o eixo temático 3, que trata a respeito da parte de sociologia e psicologia aplicada ao trabalho. O eixo temático 4. Esse eixo temático 4 é o eixo em que vocês, inclusive, irão encontrar muitas aulas minhas preparadas com todo carinho, que eu espero que vocês compreendam, que vocês consigam assimilar bem o conteúdo, e já me coloco à disposição caso vocês tenham alguma dúvida. Não deixem de entrar em contato, pelo amor de Deus, né? Procurem esclarecer suas dúvidas, mandem lá pelo portal da direção, mandem pelo Instagram, que a gente troca uma ideia, tá? E aí, falando especificamente dessa parte de segurança e saúde do trabalhador, eu queria destacar para vocês alguns tópicos. Essa parte aqui é bem extensa, né? E aí eu fiz alguns levantamentos, as questões da SESGRAN Rio, de fato, se a gente comparar a banca SESGRAN Rio com, por exemplo, a Sebrasp da vida, a Sebrasp ela tem uma quantidade de questões gigantesca, né? Mas eu fiz alguns levantamentos, eu quero apontar aqui para vocês algumas apostas. Então, minhas apostas, estudem, claro, tudo, tá? Mas deem uma atenção especial para alguns tópicos que eu vou citar. Então, tópico 2, que é a parte de acidente do trabalho. O tópico 5, de ergonomia. Isso eu estou falando de uma forma geral, né? Ele tem vários subtópicos lá dentro. E o tópico 7, que trata da parte de insalubridade e de periculosidade. Então, aqui no tópico 7, por exemplo, nós vamos trabalhar bastante a NR15, todos os seus anexos, e a NR16, tá? E aproveitando já para comentar, todo o módulo dessa parte, ele está sendo ajustado para esse pós-edital, então vocês podem ficar tranquilos, nós vamos fazer todas as adaptações que forem necessárias. E dessa parte do eixo temático 4 é isso, e da parte do eixo temático 5 já esperado, direito do trabalho, tá?
E, como eu falei, todos vocês vão precisar estudar todos os eixos, mas existem pesos para cada um deles. Então, assim, você vai precisar estudar todos esses eixos, 1, 2, o 3, o 4 e o 5, mas a depender do cargo, da especialidade que você vai concorrer, você vai ter peso diferente para cada um desses eixos. Então, como é que vai ficar essa questão aqui? Eu peguei um print do edital para conseguir explicar melhor para vocês através desses exemplos. Então, se você vai concorrer para a parte de ATPS, que é o Analista Técnico de Políticas Sociais, aqui no caso dele, por a parte do eixo temático 4, que a gente acabou de ver, que era sobre segurança e saúde do trabalhador, ele vai ter o quê? Ele vai ter um peso 1. Se você comparar lá com o cargo de AFT, esse eixo temático ele vai ter um peso maior, que faz todo sentido, né, de acordo com as atribuições daquele cargo. Enquanto que, para o mesmo caso do ATPS, se você for comparar o eixo temático 1, ele tem um peso 4, enquanto que para o AFT, o eixo temático 1 vai ter um peso 1. Por quê? Porque ele trata da parte de gestão governamental, a parte de administração geral. Então, por isso que existem, a depender da sua atribuição, esse peso diferente para os eixos temáticos, mas todo mundo vai fazer prova de todos os eixos. E a gente encerra a nossa análise, a gente fechou a nossa análise, uma análise bem rapidinha. Como eu falei para vocês, não deixem de ler o edital com calma, marcar lá todas as datas, todas as informações importantes, inclusive para não perder, pelo amor de Deus, o prazo das inscrições. Aproveitem o final de semana, esse final de semana agora, para vocês refletirem um pouco melhor, para se organizar, para definir qual bloco que vocês vão fazer. Eu tô vendo muita gente ainda na dúvida de qual bloco que vai escolher. Então, analisa direitinho, analisa quais são as disciplinas que você tem mais familiaridade para escolher e depois colocar o pé no acelerador e dar todo o gás lá até o dia 5 de maio. Aproveitando, vou até voltar aqui para o slide, tá aqui o meu Instagram. Caso vocês tenham alguma dúvida, eu já falei que vocês podem ficar super à vontade para enviar por lá. Nesse Instagram vocês vão ver muitas dicas de administração que tá lá no nosso eixo 1, né? Se você quiser concorrer dentro do bloco 4 para o cargo de ATPS, para o cargo de APPGG, a gente fica falando muito do AFT, mas a gente tem cargos maravilhosos também. Eu sou super suspeita para falar, porque eu amo a parte também de políticas públicas, mas eu vou começar a postar cada vez mais temas relacionados à parte de segurança do trabalho. Lá também eu tenho muito conteúdo relacionado à parte de discursiva, como eu já disse, para vocês não negligenciarem essa etapa. E é isso então, gente. Bons estudos para vocês. Contem conosco para ajudar a garantir, para você conseguir garantir uma dessas mais de 6.000 vagas do nosso concurso nacional unificado.